Olá, aluno mestre Júlio Sarmento, como vão seus estudos? Você tem alguma dificuldade nas funções exponenciais? Esse vídeo vai te ajudar nesse assunto. Ele faz parte de uma série de vídeos da equipe de matemática da escola. Eu espero que você goste. Vamos falar da função exponencial? Ela é do tipo f de x igual a elevado a x mais b. Note que temos um termo independente, b, que pode ou não ser zero. Temos também um termo a, onde encontra-se a variável x em forma de expoente. Esse termo a tem algumas restrições em seu valor. A tem que ser maior do que zero. Isso significa que o a não pode ser negativo e também não pode ser zero. Necessariamente, o a também tem que ser diferente de 1. Nós temos ao lado alguns exemplos de funções exponenciais. O primeiro exemplo é f de x igual a 4 elevado a x. O valor de a, nesse caso, é o 4. O valor de b é 0. O segundo exemplo, f de x igual a 0,1 elevado a x mais 2 terços. O valor de a é o 0,1 e o valor de b é o 2 terços. Observe nesse exemplo que tanto a como b podem ser números racionais. Nesse caso, nós temos o número decimal, 0,1, e uma fração, o 2 terços. Como último exemplo, f de x igual a 2 terços elevado a x menos 8. Aqui, o a vale 2 terços e o b vale menos 8. É importante que a gente saiba interpretar os gráficos das funções exponenciais. Então, vamos verificar as propriedades contidas nesses gráficos. A princípio, vamos analisar o gráfico da função f de x igual a elevado a x, com b igual a 0. Nós temos duas situações. Primeiro, vamos considerar quando o a for maior do que 1. Como exemplo, vamos pensar na função f de x igual a 2 elevado a x. Para essas funções, o valor da função ela cresce ao passo que o x aumenta. Então, podemos dizer que a função é crescente. O aspecto do gráfico é esse da esquerda. Então, nesses casos, a função é crescente. O segundo caso é quando a estiver entre 0 e 1. Nesse caso, nós temos uma função decrescente. Vamos pegar como exemplo a função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Para funções assim, ao passo que o x aumenta, o valor da função diminui. Aí nós temos o aspecto do gráfico da direita. A função vai diminuindo ao passo que o valor de x vai aumentando. Do gráfico nós vemos algumas propriedades. Por exemplo, quando o b for igual a 0, tanto para o gráfico crescente como para o gráfico decrescente, a função passa no ponto 0 e 1. Necessariamente passa nesse ponto, 0 e 1. A função também é sempre injetora. O que significa dizer que uma função é injetora? Significa que para valores diferentes de x, a função também tem valores diferentes. Nós podemos aqui falar da inclinação da curva. Inclinação aí está entre aspas, porque inclinação é um conceito que é mais bem aplicado nas retas. Mas vamos pensar em algo parecido para as curvas. Então, aqui nós temos o gráfico da função f de 1 igual a 3 elevado a x, representado aqui no gráfico dessa forma. Nós temos a função f2 igual a 5 elevado a x, representado pelo gráfico do meio, ou o gráfico que é verde na figura. Nós temos a função f de 3 igual a 7 elevado a x, representado então pelo gráfico em azul. Observe que quanto maior a base, ou quanto maior for o valor de a, maior é a inclinação da curva.
Então, por exemplo, para f1 de x igual a 3 elevado a x, em que o a vale 3, a curva tem a menor inclinação. E para f de 3x igual a 7 elevado a x, em que o a aqui vale 7, nós temos o gráfico em azul, que tem a maior inclinação na reta. Aqui tem algo também curioso. Nós colocamos restrições para o valor de a, o que significa que, por exemplo, se nós tivéssemos a função f de x igual a 0 elevado a x, nós teríamos essa função sempre como valor zero. Por quê? Porque 0 elevado a qualquer número é zero. Então, teríamos uma função constante, representada aqui por f5. Seria, no caso, essa função aqui que temos em vermelho. Uma função constante e sempre igual a zero. Se nós tivéssemos a função f de x igual a 1 elevado a x, também 1 elevado a qualquer número dá sempre 1. Então, nós teríamos a função constante 1, que seria a função f4 igual a 1, que seria essa em rosa no gráfico. O que significa que nós não podemos ter o valor de a sendo 0 ou 1. Agora, como fazer o gráfico de uma função cujo b é diferente de 0? Vamos analisar aqui com cuidado. Para o bom entendimento, vamos pegar aqui a função f de x igual a 2 elevado a x. Sabemos que essa função passa no ponto 0 e 1. Se nós tivermos a função f1x igual a 2 elevado a x mais 1, então, pense, nós simplesmente pegamos a função 2 elevado a x e subimos uma unidade. Então, nós vamos pegar essa função que está em vermelho e vamos subir uma unidade. Então, essa função passava no ponto 0,1 e agora ela vai passar no ponto 0,2, porque foi somado 1 a função. Isso vale para outras funções. Vamos pegar aqui a função f2 de x, representada aqui por 2 elevado a x mais 2, o que significa que eu estou pegando a função e somando 2. Então, ela passava no ponto 1. Agora, ela vai passar no ponto somado a 2, o ponto 0,3. Isso significa que podemos dizer o seguinte, que a função passa sempre no ponto 0, b mais 1. Note, ela passa no ponto 0, b mais 1. Então, se você tiver a função f de x igual a elevado a x, em que o b vale 0, então ela passa no ponto 0, 0 mais 1, ou seja, passa no ponto 0, 1. Se tivermos a função f de x igual a um a qualquer elevado a x mais 2, então ela passa no ponto 0, 2 mais 1. Então, ela passa no ponto 0, 3. Então, assim nós pensamos nos gráficos da função, onde o b é diferente de 0. Isso é muito cobrado em Enem? Sim, muito cobrado. Porém, não podemos esquecer que é muito importante que conheçamos, que a gente saiba, que tenha domínio das propriedades da potenciação. Mas vamos ver alguns exemplos de como aplicar o conceito de função exponencial, em especial também com as propriedades da potenciação. Vamos pegar aqui esse exemplo. O texto diz assim: determine o valor de A, tal que A pertence aos reais, note, A pertence aos reais, de forma que a função exponencial f de x igual a menos 9 elevado a x seja decrescente. Então, a solução. Nós sabemos que para a função ser decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. No caso aqui, quem é a base? A menos 9. Note, o a menos 9 está elevado a x.
Então, a base é A menos 9. Então, o A menos 9, que é a base, tem que estar entre o 0 e o 1. Então, vamos colocar 0 menor do que A menos 9, que é menor do que 1. Como então eu saio dessa expressão? Eu quero isolar o A nessa primeira expressão. Para fazer isso, eu vou somar 9 a ambos os membros. Porque se eu somar o 9, eu vou eliminar o menos 9 do meio. Note, no meio tem menos 9. Somando o 9, vai ficar apenas o valor de A. Então, nós teremos, no membro da esquerda, 0 mais 9. Olha, 0 mais 9. No meio, A menos 9 mais 9. E na direita, 1 mais 9. 0 mais 9, 9. A menos 9 mais 9, vai sobrar apenas o A. E 1 mais 9, 10. Então, nós temos o A entre 9 e 10. Ou aberto. Aberto, 9, 10, aberto. O que seria a solução? Vamos a uma questão de Enem? Essa questão é do Enem de 2015. Envolve uma função exponencial e propriedades de potenciação. O texto da questão diz assim: enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, no fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele era vivo. Essa é uma questão interdisciplinar. Envolve conceitos de química, envolve conceitos de matemática. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Aí nos interessa. A questão começa aqui. Q de t é igual a Q0, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730. Em que t é o tempo medido em ano, Q de t é a quantidade de carbono 14 medida no instante t, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores, juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, nós temos a tabela e ao lado o que a questão pede. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Então, vamos fazer o cálculo do primeiro fóssil. Vamos fazer o cálculo do segundo fóssil. E vocês vão verificar que existe um padrão para se descobrir qual o fóssil mais antigo. Então, vamos ao primeiro fóssil. Nós temos assim. Para o primeiro fóssil, Q de t vale 32, retirado da tabela. Q0 vale 128. Convertendo isso em potência, nós temos o 32 é 2 elevado a 5. O 128 é 2 elevado a 7. Substituindo na função, qual é a função que nós temos? Essa foi dada na questão. Q de t é igual a Q0, que multiplica 2 elevado a t a menos t sobre 5.730. Vamos substituir o Q de t? Quem é o Q de t? 32. Igual Q0. Quem é o Q0? 128. A potência nós repetimos. O 32 é 2 elevado à quinta. Vamos substituir. O 128 é 2 elevado a 7. Substituímos também. E repetimos a potência. O que é que nós temos? Vamos repetir o 2 elevado à quinta. Agora acontece que aqui nós temos potências de mesma base multiplicando. Quando acontece isso, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, aqui vai ficar numa base só o 2 e a soma dos expoentes, o 7,
e o menos t sobre 5.730. Então, vai ficar 7 menos t sobre 5.730. Quando nós temos potências de mesma base, uma igualdade, nós podemos cortar a base. Aí nós vamos trabalhar apenas com os expoentes. Então, vai ficar 5 igual a essa potência, ou esse expoente. 7 menos t sobre 5.730. Essa expressão toda passa para o primeiro membro, então nós vamos ter t sobre 5.730 igual a 7 menos 5. Ou t sobre 5.730 é igual a 2. O que nós encontramos o tempo para o fóssil 1, 11.460 anos. Na tabela, nós temos os seguintes valores para o fóssil 2. Q0 igual a 256 e o Q de t igual a 8. Nós vamos fazer o mesmo cálculo, mas agora nós vamos também pensar aqui em decompor esses números. O 256 vale 2 elevado a 8 e o 8 é 2 elevado ao cubo. Q de t é igual a Q0, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730. Vamos substituir. O Q de t vale 8. O Q0 vale 256. E repete a potência. O 8 é 2 à terceira. O 256 é 2 elevado a 8. Repetimos a potência. Aí agora, da mesma forma, nós temos aqui um produto de potências de mesma base. Então, nós vamos somar os expoentes. Então, aqui nós vamos ter 8 menos t sobre 5.730. Bases iguais, nós cortamos. Então, vamos trabalhar aqui só com os expoentes. 3 é igual a 8 menos t sobre 5.730. Passando isso aqui para o primeiro membro, nós teremos t sobre 5.730 igual a 8 menos 3. T sobre 5.730 é igual a 5. Multiplicando 5 por 5.730, o tempo vai ser de 28.650 anos. Mas eu quero que vocês percebam que o que vai importar na definição de anos é sempre essa última diferença. 8 menos 3, que no caso deu 5, é o que vai multiplicar por 5.730. No fóssil 1, a diferença 7 menos 5 também foi a que multiplicou por 5.730 para dar a quantidade de anos. Então, daqui em diante, nós não vamos mais fazer todo esse cálculo. Vamos, então, decompor e fazer a diferença. Então, quanto maior for a diferença desses expoentes das potências de 2, maior será o valor que vai multiplicar por 5.730. E assim, maior será a idade do fóssil. Então, para o fóssil 3, nós temos na tabela Q0 igual a 512, que é 2 elevado à nona. 2 elevado à nona. O Q de t é 64, que é 2 elevado a 6. A diferença, 9 menos 6, vai dar 3. Esse 3 vai multiplicar os 5.750, ou 5.730. O fóssil 4 tem Q0, 1024, que corresponde a 2 elevado a 10. Tem Q de t, 512, que corresponde a 2 elevado a 9. A diferença, 10 menos 9, dá 1. É esse 1 que vai multiplicar os 5.730. O fóssil 5, o Q0 é 2048, que corresponde a 2 elevado a 11. O Q de t é 128, que é 2 elevado a 7. A diferença, 11 menos 7, dá 4, que vai multiplicar os 5.730. Então, quanto maior a diferença, maior será a quantidade de anos do fóssil. Aqui nós temos 3, 1, 4,
No fóssil 2, a diferença 3 e 8, nesse caso, a diferença vai dar 5. No fóssil 1, a diferença entre 5 e 7, nesse caso, a diferença dará 2. Então, nós temos 2 de diferença nos expoentes, 5, 3, 1 e 4. O que nos garante, então, que o fóssil de maior idade é o fóssil número 2, que tem a maior diferença nos expoentes mencionados em Q de 0 e Q de T. Voltando, então, à questão, nós marcamos a letra B. São questões assim que são muito cobradas em Enem. É uma questão muito boa. Então, espero que você tenha compreendido aspectos importantes aqui da função exponencial. Virão outros vídeos. Bons estudos a todos vocês!